Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa live de defesa do consumidor e comércio eletrônico. Mais orientações aos consumidores sobre o e-commerce, ou o comércio eletrônico, as compras feitas por internet. Em nome do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, dos nossos dirigentes e da nossa equipe técnica, e do nosso presidente, prefeito Paulo Serra, prefeito de Santo André, e o nosso secretário executivo, Carlos Alberto Bianchini Júnior, eu, Vitor Paulo Ramono, como coordenador do Procon Consórcio ABC, saúdo a todas as pessoas que acompanham este evento e as nossas convidadas. Estamos realizando essa live com o apoio da Fundação Procon ABC e dos Procons municipais aqui da região. E vamos começar as nossas apresentações por ordem alfabética. Ela é advogada, especialista em proteção e defesa do consumidor, da Fundação Procon, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC, especialista em Qualidade e Segurança de Produtos pela Universidade Pompeu Fabra, da Espanha, e pós-graduada em Direito do Consumidor pela ESA São Paulo. O currículo até já me cansa, gente, de tanto peso que tem. Ela é a doutora Andréia da Silva Souza Sanches. Seja muito bem-vinda, dona Andréia. Bom dia. Na realidade, o currículo é o de menos, né? O que conta é nessa caminhada aí, aprendendo todos os dias o que é vulnerabilidade do consumidor, esse grande desafio que nós temos, que é fazer defesa do consumidor nesse ambiente virtual, né? Então, em que pese o currículo ter aí uma longa estrada, o que, de fato que a gente está num caminho de aprendizado. E, em nome do Procon São Paulo, eu agradeço muito o convite por poder participar dessa live com amigos queridos, né? Você é um grande amigo, a Doroti também, uma grande amiga de jornada nessa estrada aí na busca pela defesa dos consumidores. Bom dia a todos e muito obrigada pela oportunidade. O prazer é nosso, a honra é nossa. E com um currículo não menos pesado, ela também é advogada, diretora do Procon Municipal de Santo André e diretora da Associação de Procons Paulistas. Ela é a doutora Doroti Gomes Cavalini. Muito bom dia, doutora Doroti, seja bem-vinda. Bom dia, Vitor, bom dia, Andréia, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar junto com vocês novamente, podendo esclarecer e tirar dúvidas dos consumidores em relação ao e-commerce, né, que está tão em alta. E bem nesse mês, né, mês de setembro, em que comemoramos 32 anos do Código de Defesa do Consumidor, vamos falar um pouco sobre o e-commerce, que não era tão praticado na época, mas com um código tão avançado, já tínhamos lá na legislação, nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, contemplado, né, com o direito básico à informação, contra a propaganda enganosa, a publicidade, a oferta abusiva, e o artigo 49, tão comentado, dos 7 dias aí do prazo de arrependimento. Então, assim, é muito importante a gente ter essa oportunidade de divulgar e dividir um pouco com os consumidores essas informações. A honra é nossa de tê-la aqui conosco. Aí, justamente, a gente começa essa história do e-commerce, que eu acho que nós temos um divisor de águas. Antes da pandemia, pós-pandemia. Depois da pandemia, o e-commerce, como a Doroti já ressaltou bem, aumentou muito. Foi muito requisitado, né? Até porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, a vinda, a ida de produtos, de compras, prestação de serviço, tudo era muito utilizado através da internet. Então, a gente viu que muitas pessoas começaram a acessar mais as TVs a cabo, Netflix, Amazon, Prime, a Disney. São TVs que hoje estão muito comuns, né? São os canais Extreme, são muito comuns no nosso cotidiano. E também a gente viu muito o crescimento das fintechs, que justamente são os bancos online, né? A gente viu o crescimento de muitos bancos e muitas contas online. Só que começaram os problemas, né? Não havia uma preocupação com a segurança das transações do consumidor e do próprio fornecedor em si. Até o momento que muita gente começou a comprar iPhone e começou a receber mandioca no pacote. Começou a ter muito disso.
E aí veio a preocupação e, é claro, recaiu sobre nós, direito do consumidor, os cuidados para até não só policiar, fiscalizar isso, como também orientar o consumidor. Como a Dorothy bem falou, o nosso código já era bem adiantado, ele já previa essas compras à distância, né? Nossa legislação já tinha um bom bojo para poder aborcar ou poder alcançar esses problemas das compras online. Mas tudo foi feito, tudo foi elaborado, tudo foi crescendo. E aí agora eu pergunto para vocês, o que começa o e-commerce justamente são as propagandas, né? As propagandas são muito, assim, elas atraem muitos consumidores, elas querem muitos consumidores, é justamente a hora da venda, é a hora que os fornecedores de compra online atraem os consumidores. Agora eu pergunto para vocês, e vou colocar nesse início de debate, essa propaganda, até que ponto ela é oportuna e boa para o consumidor e até que ponto ela começa a ser lesiva ao consumidor? Eu vou começar com a Andréia para começar a tecer esse assunto para nós, por favor. Sempre tem os dois lados, né? A gente não demoniza em absoluto a publicidade, a propaganda, e a gente chama atenção para os assédios, para os abusos, né? Para as enganosidades que tem também na propaganda e na publicidade. O que acontece, né? Na realidade, essa história do comércio eletrônico para a gente que trabalha em defesa do consumidor, ela já é bastante antiga, né? A gente começa lá atrás, antes de 2010, 2008, 2009, com a questão do Mercado Livre, depois vieram as compras coletivas, depois vem o marketplace, depois vem aquela história. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a essas relações? Mercado Livre é só um anúncio ou não é? Ele é também um intermediador, ele tem responsabilidade? Então, a defesa do consumidor, quando eu falo que a gente está diante de um grande desafio, é porque a construção de um novo modelo de varejo, de comércio, dentro de um ambiente virtual, que nós, da defesa do consumidor, sempre utilizamos os princípios que nós temos no Código de Defesa do Consumidor para poder fazer a defesa do vulnerável, né? Então, desde 2009, o que a gente falava? Olha, o código ele é construído com base em direitos e princípios básicos, né? Direito à informação, direito ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, direito à boa-fé, direito, o consumidor tem direito de que todos que fazem parte daquela cadeia sejam responsáveis, uma vez que é reconhecida a sua vulnerabilidade. Então, a gente vem aprendendo a trabalhar e a construir esses direitos e esses princípios nesse ambiente virtual. Tanto que, em 2013, foi editado um decreto, né, especificamente em relação ao comércio eletrônico, regulamentando alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, falando o que os sites tinham que necessariamente informar, né, para poder fazer aí o exercício da defesa do consumidor nesse ambiente eletrônico. Tinha que ter identificação, tinha que ter uma forma dele fazer contato mais ágil lá com o fornecedor, tinha que ter o direito de arrependimento estabelecido, tinha que ter endereço físico daquele comércio virtual, tinha que ter identificação de CNPJ. Então, assim, a legislação veio evoluindo, nós temos projetos de leis para evoluir ainda mais. Ao longo desse tempo, a gente teve aí Marco Civil da Internet, que também interfere nessa relação, Lei Geral de Proteção de Dados, que vem trazer novas garantias a esse consumidor nesse ambiente virtual, que está colocando as suas informações lá sem controle. E o que de fato a gente vê? Tanto no universo físico quanto no virtual, a gente tem empresas sérias e comprometidas e que podem gerar problemas para os consumidores, porque a gente está vivendo num ambiente de massa, né, de oferta em massa de produtos e serviços, mas como essas empresas solucionam e atendem esse consumidor diante desses problemas gerados. E o que a gente viu também para esse universo digital é a migração de muita gente picareta, e eu vou colocar entre aspas, que está levando muita fraude, muita enganosidade, um assédio desmedido também para esse ambiente virtual. Então, quando você me pergunta, publicidade e propaganda é ruim ou bom? Na realidade, eu vou trazer para o nosso universo físico.
publicidade e propaganda é ruim ou bom antes desse universo aqui que a gente está falando do ambiente virtual? Não tem essa história de ruim ou bom. É quem pratica com a finalidade que é praticada que pode ser ruim ou que pode ser bom. Tanto no nosso modelo antigo, que migrou para esse ambiente virtual. Então, ela é ruim ou bom? Depende. E aí, nesse depende, o que a gente identifica? Que é a conversa que nós começamos a ter e que a Dorothy muito bem colocou. A necessidade de esclarecimento, informação e educação do consumidor para o exercício dos seus direitos nesse ambiente virtual, né? E eu acho que é essa a importância aí também do nosso trabalho de PROCON. É isso. Não deixou nada para mim, Vitor. Seu microfone está desligado, Vitor. É que, infelizmente, eu estou meio gripado, às vezes tem que dar uma tossida, às vezes eu tenho que dar desligada aqui. Mas vamos lá. A André muito bem explicou, mas agora eu vou acrescer uma coisinha para você, Dorothy. Porque você sente mais essas reclamações, porque você está na linha de frente, você está recebendo as reclamações. Essa conscientização pelas reclamações ou pelo número de reclamações no tocante às propagandas, você sente que o consumidor está conscientizado disso ou ainda falta muito para o consumidor entender que ele pode reivindicar algo com relação a uma propaganda mal intencionada, vamos colocar dessa forma, né? Continuando o raciocínio da Andréia. O que você acha? Olha, Vitor, eu acho que assim, o consumidor, de modo geral, hoje ele tem informação, ele tem a internet, né? Nas mãos, onde ele pode buscar e deve buscar orientação antes de fazer uma compra. Nós observamos aqui no PROCON uma diminuição de reclamações nesse sentido. Demonstra que o consumidor ele está mais orientado. Ele, quando ele vai fazer uma compra, ele vai pesquisar esse fornecedor, ele tem o site da Fundação PROCON São Paulo, ele tem o site até do Reclame Aqui, ele tem que buscar se esse fornecedor ele está no endereço seguro, e o que eu observo é que o consumidor tem feito isso, ele tem procurado orientações. O que a gente procura sempre falar para esse consumidor, fique atento nas compras em que você faz por meio de Facebook, de WhatsApp, porque muitas vezes aí é que está a fraude. Né? O consumidor não sabe de quem ele está comprando, ele não sabe nem se existe esse fornecedor ou se por trás disso está lá alguém só para lesá-lo. Né? Então, nesse aspecto que a gente orienta, tome mais cuidado. Mas a gente observa que tem diminuído, os consumidores, eu entendo que estão mais orientados e estão buscando os seus direitos. Quando eles procuram o PROCON, procuram os órgãos de defesa do consumidor em geral, eles já sabem que eles têm direito de reclamar, que de alguma maneira eles vão ser atendidos, né? E a gente vem vendo as coisas evoluindo muito, né? O consumidor tendo mais informações, buscando. Hoje, aqui no PROCON, o que a gente recebe mais não é da compra do produto, né? Comprou uma televisão, uma geladeira, enfim. Nós temos da contratação de serviços, ou seja, esses consumidores ou esses fornecedores que colocam lá uma pessoa para revender um plano de telefonia móvel, por exemplo, e ofertam uma situação que quando o consumidor vai fechar esse contrato ou recebe lá a sua cobrança, ele vê que não é nada daquilo que foi ofertado. Então, nisso o consumidor tem que estar atento, ele tem que buscar lá a cópia do seu contrato, se certificar se o que ele está contratando é realmente o que foi ofertado. E é isso que a gente observa mais, Vitor. Então, aproveitando esse ensejo, aproveitando essa... vamos começar a fazer a parte de entrega dos produtos. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma reclamação que eu ouvi de uma consumidora, que ela foi muito interessante. Ela fez uma compra numa instituição X, de uma panela. Aí, o que aconteceu? Essa panela não veio para ela,
Por quê? A transportadora se recusava a entregar quando a compra estava frete grátis. A compra era muito clara, frete grátis. E a transportadora se negou a entregar esse produto porque o frete não estava sendo pago a ela. Ou seja, era um fornecendo a panela e o outro para entregar. E esse transportador não queria entregar devido a isso. Ela reclamou com a empresa e a empresa automaticamente fez a devolução do cartão de crédito. Até foi ao mesmo tempo, até que quando ela conversou comigo, eu até indiquei para ela fazer uma reclamação no PROCON, das nossas cidades aqui do ABC, né? E o cartão devolveu. Só que ela queria a panela. Ela queria o produto. Ela não queria a devolução do dinheiro. Vou colocar para a Doroti. O que você acha disso, Doroti? O que você coloca para isso? Como o consumidor, nessa reclamação, pode se orientar? Cumprimento da oferta. Cumprimento da oferta. Ela pode exigir do fornecedor o cumprimento da oferta, a entrega do produto que ela pagou. E se esse fornecedor ofertou frete grátis, né? Por que a transportadora estava exigindo o pagamento? Ela poderia, sim, ter buscado os órgãos de defesa do consumidor e ter exigido a entrega do produto porque ela queria. Para ela foi uma compra que interessava, deve ter sido boa, ou que ela precisava do produto. Não tem o porquê não entregar porque não pagou o frete. Ofertou o frete grátis. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Cumprimento da oferta. Ela poderia, sim, ter feito exigir os seus direitos. Eu te pergunto isso porque o consumidor gerou dúvida para ela para fazer a reclamação, porque o dinheiro foi devolvido. Até o produto era uma panela de pressão, num preço muito convidativo. E ela ficou na dúvida de reclamar ou não, justamente porque ela recebeu o valor estornado no cartão de crédito, de forma meio automática. Ou seja, realmente, como você colocou, tinha previsão no Código do Consumidor que ela poderia requisitar o produto. O consumidor tem direito a isso. E isso gera muita dúvida. Uma dúvida que eu vou colocar também nessa entrega do produto é na questão, e agora já vou emendar a história do artigo 49, dos 7 dias de arrependimento. Muitos consumidores, eles confundem. Isso são perguntas que são feitas para mim, tá? Eu estou fazendo um meio pinga-fogo aí com vocês. Da data do pedido ou da data da entrega? Quando está valendo 7 dias? Aí eu vou passar essa para a Andréia, que essa daí é interessante de secar direitinho, porque o consumidor tem essa dúvida. Muitas vezes ele não reclama e fala, foi depois do pedido, então perdi os 7 dias. Foi antes da entrega, então não posso reclamar. O que você pode falar sobre isso, André, por favor? É interessante, né? Tem uma lei que obriga que os estabelecimentos físicos têm que ter lá à disposição o Código de Defesa do Consumidor para consulta desse consumidor. Muitas vezes o consumidor não sabe aonde consultar. Então, o fato de ter um código ali não necessariamente pode auxiliar, mas ele tem que estar lá. E aí a gente pensa, né? E no ambiente virtual, como é que o consumidor poderia consultar dentro do próprio estabelecimento qual é, de fato, o seu direito, né? Então, fica aí uma reflexão. Como é que o consumidor poderia tirar essa dúvida dentro do ambiente em que ele efetuou a própria compra, né? No caso do cumprimento da oferta, como a Doroti muito bem colocou, porque está expresso lá no código que é a escolha do consumidor, no caso do não cumprimento da oferta, ele tem lá as alternativas à escolha dele. E no caso do 49, também está expresso. É da data da compra ou da entrega do produto, né? Então, assim, não cabe aqui uma interpretação e nem falar assim, mas o PROCON está fazendo uma interpretação mais favorável, que muitas vezes o PROCON deve fazer uma interpretação mais favorável no caso de contrato onde tem omissão, porque também está expresso lá na lei que, havendo dúvida, a interpretação vai ser mais favorável ao consumidor, mas especificamente nesse caso do 49 não tem dúvida nenhuma, porque está lá, né? Eu vou até ler aqui para vocês. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da data da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Então, é a escolha também aí do consumidor, da data que ele fez o contrato ou ele recebeu o produto, ele avaliou, não está
de acordo com aquela expectativa que foi gerada, ou seja lá por que motivo for, ele vai poder, a partir do recebimento, também contar 7 dias. Então, aqui a gente não está nem interpretando, né? A gente está cumprindo, de fato, o que está expresso em lei. Seu microfone está desligado, Vitor. Tem que lembrar para ligar. Tem uns ruídos aqui em volta. Aqui. Eu falei assim, deixa eu desligar, que senão atrapalha a resposta de vocês. Obrigado, gente. Me avisem, por favor. Tem uma outra dúvida interessante sobre cursos online. Pode ser exigido como condição para que o certificado seja liberado que o aluno grave um vídeo de depoimento e assine o termo de uso de imagem? Eu já vi muitas reclamações com relação a isso. Vou voltar para a Andréia. Vamos lá, Andréia. O que você acha dessa? Não pode ser exigido, né? Você não pode vincular uma obrigação a uma obrigação do consumidor a uma obrigação que é do estabelecimento comercial. Eu faço um curso online, qual que é a minha obrigação? O que eu contratei naquele curso, né? As aulas, o eventual material, um cumprimento de carga horária. Aí depois, para eu conseguir um certificado, me impõe uma obrigação que está relacionada, inclusive, a dados pessoais, a direito de imagem, né? Então, a gente tem que avaliar esse contrato e avaliar se o consumidor quer ou não, porque às vezes o próprio consumidor que está terminando aquele curso, ele pode querer a imagem dele vinculada àquele estabelecimento, até de forma a divulgar, né, no seu currículo virtual. Hoje em dia tem currículo virtual, de que ele realmente fez um curso, de que ele tem certificado. Então, de repente, o consumidor pode ter interesse a vinculação dessa imagem. Agora, tem consumidor que não tem interesse nenhum. Agora, a questão da obrigatoriedade de vincular a concessão de um certificado de um curso que ele fez, que ele pagou a assinatura ou a cessão do direito de imagem, assim, em linhas gerais, a gente pode afirmar que é abusivo. Agora eu vou botar um ingrediente a mais. Esse consumidor, quando ele foi assinar esse curso para fazer, no contrato que foi passado online para ele, havia uma cláusula que a pessoa permitia usar a sua imagem. Tá. Agora, ele ainda assim vincular esse certificado a esse uso da imagem ainda é correto? O que você acha, Dorothy, dessa daí? Eu acho que não. Porque, na verdade, é assim, ó, o fato de constar no contrato não quer dizer que não seja abusivo e que o consumidor tenha ciência, né? Muitas vezes se colocam cláusulas no contrato que vinculam de uma forma abusiva ao consumidor. Ele tem todo o direito de não aceitar, de não concordar, entendeu? Então, eu acho que está invertendo, né? Está invertendo o que caberia ao fornecedor, tá? Atribuindo ao consumidor. Então, eu acho que o consumidor tem todo o direito de não concordar e não aceitar. Eu tenho uma questão interessante. Oi, pode falar, Vitor, vamos só lembrando, né, Dorothy, que a gente está falando de um contrato de adesão, né? E que a gente está falando de um contrato de adesão no ambiente virtual, né? E agora a gente tem que lembrar, gente, que com essa atualização que a gente teve no Código de Defesa do Consumidor, trazendo artigos que falam do superendividamento, a gente tem que resgatar o dever de informação e de esclarecimento dos fornecedores quando ofertam, né, quando fazem ofertas de produtos e serviços, especialmente no ambiente virtual. Então, a gente sabe como é feita uma contratação no ambiente virtual. Normalmente vem lá, leu e aceitou todas as cláusulas, tem um quadradinho para você só fazer um cliquezinho. E assim, e mesmo que o consumidor tenha lido, significa que ele compreendeu, que ele tem exato esclarecimento daquilo que está sendo contratado, que ele sabe que o direito de imagem dele não está só vinculado à defesa do consumidor, mas à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um bem muito maior, né? Ele tem noção da ideia do valor daquele dado. Então, a gente está dentro, assim, pensando que é um contrato de adesão, né, Dorothy? E a gente não pode, porque está lá no contrato, que foi virtual ainda, pode vincular e não pode ser discutido? Não, muito pelo contrário, calma lá. Agora tem uma questão interessante aqui. Isso eu já vi muito, principalmente no Instagram, acontece bastante isso. Uma pessoa, um profissional,
de nutrição apresenta um prato de uma forma, de um aspecto maravilhoso, né? Dá aquela fome, dá aquela água na boca, aquela coisa toda, especial para diabéticos. Mas ele não fala em venda. Ou durante a apresentação dele, ele só dá algumas indicações, mostra o prato, fala que são esses ingredientes, tá, etc. Desperta a curiosidade do consumidor. Somente se for um diabético ou daqueles assim meio gordinho que gosta de comer. Eu não sou diabético, mas gosto de comer. Então eu já ia ficar com vontade do prato. O que acontece? Aí você chega lá, entra no link, fala com o rapaz, fala com o profissional. Olha, por favor, você poderia passar a receita? Ele apresenta um link para você fazer a aquisição do e-book dele para ter um livro de receitas. O que vocês acham dessa? Delotinho, começa com você, por favor. Na verdade, eu já vi muito, Vitor, porque assim, isso chega toda hora no Facebook, no Instagram, toda hora, ou seja, pratos de dietas, ou seja, exercícios físicos, toda hora chega alguma coisa nesse sentido. E aí você tem que pôr um ok, ou você vai acessar e você tem que comprar. Eu acho que é uma oferta abusiva, ela não é clara, ela não é extensiva, onde o consumidor tenha de pronto. E isso, no decreto que regulamentou o e-commerce, que é a lei do e-commerce, ele já fala lá que é totalmente abusivo você ofertar sem não colocando já o preço daquilo que você está ofertando. Então, eu entendo como abusivo esse tipo de oferta, o Vitor. Ok. Andréia, o que você acha sobre isso? Aí a gente vai cair na discussão se é oferta ou se é publicidade, né? Sim. Então, sempre vai ter essa discussão. A gente está diante de uma oferta, especialmente em redes sociais, ou a gente está diante de uma publicidade que vai redirecionar aquele consumidor para a página e aí é onde ele vai ter lá, de fato, uma oferta com as informações das condições de contratação e preço, e etc, etc. A linha é muito tênue, né? Especialmente nesse ambiente. Por quê? Quando a gente está diante de uma publicidade na televisão, então, se eu quero vir lá a publicidade de determinado produto ou determinado serviço, se eu quero saber quais são as condições de oferta daquela publicidade, vamos supor que exatamente esse mesmo alimento que você está vendo aí é só uma publicidade. Ele está dando notícia para o consumidor que esse produto, esse alimento existe no mercado. Se você vai querer saber mais informações com relação a preço, condições de pagamento, onde você pode comprar, etc., você vai ter que se deslocar daquele ambiente da frente da televisão e ir lá pesquisar, até mesmo na internet. Quais são Quando você está numa rede social, o redirecionamento é imediato, né? Tem lá a publicidade, clica aqui. Então, são questões, quando eu falo que a gente está engatinhando e que a gente tem que amadurecer, são questões que a gente precisa realmente ver disciplinadas de forma a não potencializar a vulnerabilidade desse consumidor no ambiente, né? O que de fato eu enxergo? Que a gente está enfrentando uma modalidade de assédio, né? Você está, de alguma forma, seduzindo determinado grupo a ser direcionado para a oferta de um produto que ele acha que vai salvar a vida dele. Porque nós aqui, por mais que a gente comece a desconfiar desse ambiente virtual, e a Dorothy tem muita razão quando ela fala, olha, as reclamações estão caindo porque os consumidores estão mais informados. Ok, mas esse processo do consumidor mais informado, ele está relacionado a uma desconfiança muito grande que foi gerada diante de muitos problemas causados dentro desse ambiente. Né? Então, assim, as pessoas perdem um pouco a mão, né? Perdem um pouco a noção da linha tênue do certo ou do errado, né? Então, assim, é oferta ou é publicidade? É uma discussão que pode ser travada, mas o fato o consumidor ele é vulnerável nesse ambiente, ele é assediado, ele é altamente seduzido, né? E nós ainda estamos diante de consumidores que
são seduzidos por uma solução mágica, né? Então, o alimento que vai curar minha diabetes, a meia vivarina que não rasga nunca com as facas Kenzo. Lembra disso na publicidade? Estou denunciando minha idade, mas, assim, guardadas as devidas proporções, a gente já vivenciou essa realidade num outro momento. Só que ela migrou para um ambiente onde a gente está muito mais suscetível e muito mais vulnerável. E são discussões necessárias justamente para a gente refletir se a responsabilidade de quem faz comércio nesse ambiente, ela não é agravada, né? Se a gente não poderia imputar uma responsabilidade maior do que em outro, ante a vulnerabilidade potencializada desse consumidor nesse ambiente. Né? Mas são discussões. Interessante. Até levantando, já que você levantou essa lebre, eu vou colocar para vocês dois uma outra discussão muito interessante. Com relação aos blogueiros e digital influencers. Aqueles famosos que falam para você que dão aquelas soluções mágicas. Eu já vi até alguns digital influencers falando para jovem fumar cotonete, né? E aí, para mim, já é outra coisa, né? Para mim, já tinha que conduzir para a esfera criminal. Mas tudo bem, voltando ao assunto, eu vejo muito, por exemplo, indicar um produto, vou ser mais específico na pergunta, ou na colocação do debate. Influenciou esse digital influencer, fala que um prestador de serviço ou um produto vai resolver a vida dele de uma X forma, tal, etc. E esse produto faz mal para o consumidor. Esse produto prejudica ou não, pelo menos, ou na melhor das hipóteses, não cumpre o que esse digital influencer falou. Até que ponto a empresa é responsável e até que ponto o digital influencer é responsável por essa propaganda, vamos dizer assim. Doroti, começa com você. Olha, eu acho que o fornecedor é 100% responsável, né? E acho que esse influencer digital, ele acaba sendo um representante, um preposto dessa empresa quando ele vai ali divulgar esse produto, né? É a mesma coisa que você entrar numa loja em que a vendedora está usando uma roupa que está para vender, a dona da loja, enfim, está usando uma roupa que todo mundo, ai, que bonita, né? E, eu tenho para vender. É mais ou menos isso, né? É a propaganda, é a oferta, novamente eu venho aqui na oferta do produto. Então, eu acho que é a responsabilidade 100% desse fornecedor e eu entendo que esse influencer digital acaba sendo um prestador de serviço para o fornecedor, entendeu? E há uma solidariedade, há uma responsabilidade, em que pese que eu acho que ainda tem muita coisa para se discutir nesse assunto específico. Porque é o que você falou, tem muita gente vendendo coisas, produtos da internet, que a gente sabe que não surte resultado nenhum, efeito nenhum, vai curar tudo quanto é doença, né? Aliás, não sei nem por que existe hoje os remédios, as farmácias, se na internet você tem cura para tudo, né? O Dr. Google, né? Tem o Dr. Google também que cura bastante, né? Então, o que eu falo, a importância da orientação, a importância do consumidor buscar, né? Conhecer, saber o que ele está comprando, de quem ele está comprando, e se aquele influencer que está ali divulgando aquela marca, né? Se ele realmente é uma pessoa que... Ele não, na verdade, se a marca ela é uma marca que podemos considerar boa e que tem eficaz realmente no produto, né? Exatamente. André, o que você tece sobre esse assunto? Eu acho que no âmbito administrativo, né, nosso, de PROCONs, é o que a Dorothy falou, a gente sempre vai buscar o fornecedor. Agora, a gente não pode esquecer, gente, que lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 25, fala o seguinte, de forma expressa, né? Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nessas e nas seções seguintes. Então, assim, a gente está num ambiente em que a gente pode falar, sim, de responsabilidade solidária de digital influencer, especialmente se ele, de fato,
vai fazer diferença na convicção daquele consumidor, no convencimento dele na hora da compra. Então, a gente muitas vezes fala de produto em lançamento, né? Essas promessas aí que a gente está falando, que o produto está sendo lançado, é um produto novo no mercado, que está sendo divulgado, eles usam grandes nomes, que a gente sabe que tem uma capilaridade enorme nesse ambiente, para colocar um produto no mercado. Então, assim, se a Andrea vai lá e apresenta determinado produto ou serviço, ele não vai ter, a Andrea apresentando não vai ter influência nenhuma num universo de adolescentes, por exemplo. Mas se for um influenciador de grande alcance, hoje a gente sabe que tem influenciadores que têm um alcance muito maior do que TV aberta, por exemplo, ele vai sim gerar uma massa de consumidores, adolescentes, ou dependendo do nicho, para a aquisição daquele produto ou daquele serviço. Se a gente conseguir localizar o fornecedor, porque a gente está diante aí, por exemplo, você comentou de um dano, né? E a gente, quando fala em dano, a gente tem que pensar que é um dano que pode ser relacionado a problema de saúde e segurança desse consumidor, ou um produto que tem um vício. A gente, né, assim, a forma mais fácil, especialmente no ambiente administrativo, da gente trabalhar e conseguir reparar o prejuízo desse consumidor é procurando o fornecedor. Mas nesse ambiente virtual, vamos supor que esse fornecedor nem sediado no país está. Ele está lá fora, está em outro país, a gente não consegue localizar. De repente, uma alternativa é procurar, sim, esse digital influencer com base, né, em toda a construção aí do Código de Defesa do Consumidor e na figura de responsável solidário ser instado, né, a responder perante aquele dano que ele causou. A gente tem que deixar as coisas um pouquinho mais sólidas para o consumidor, porque ele está sendo, gente, assediado o tempo todo, ele está sendo seduzido o tempo todo, né? Estão aí apresentando soluções mágicas de beleza, de saúde, de inteligência, o tempo todo, né? De uma forma muito mais agressiva do que a gente via anteriormente. Então, a gente tem que começar a pensar que é responsabilidade, sim, né? Diante do consumidor, se porventura a gente não encontrar o fornecedor, colocar nessa cadeia o digital influencer, sim. E a vulnerabilidade, só um minutinho, Vitor, mas claro, e a vulnerabilidade desse consumidor, ele vai em busca da imagem daquele influencer. Aquilo conta muito para ele, né? Digamos, apresentar um corpo maravilhoso de uma mulher, quem que não quer, né? Então, ela vai em busca daquilo. Se ela não tiver um pouco de conhecimento sobre o produto, não buscar realmente a origem daquilo, orientação, informação sobre o que ela está adquirindo, ela vai. Então, por exemplo, você não vai sair de um manequim 48 para um 40 da noite para o dia porque tomou as cápsulas milagrosas, por exemplo. Então, isso é muito importante, que o consumidor tenha informação e ele vai altamente influenciado por aquele influencer que está lá divulgando o produto, né? Acho importante. O que eu queria colocar, aproveitando essa deixa interessante que vocês trouxeram, o que eu vejo muito na internet são aqueles gurus de marketing digital, aqueles fiquei rico, tem muito podcasts feitos com esses meninos, que são crianças, muitas vezes não tem estudo, não tem nada, meninos de até 25 anos já é um milionário. A gente sabe que no mercado digital existem certos sites base que constituem cursos e fazem plataformas para venda de produtos e serviços, como Eduz e Hotmart, por exemplo. E existe uma categoria de produtores e filiados. Muitos desses que se tornaram ricos, né, de uma noite para o dia, que é o que a promessa que esses podcasts e esses que estão vendendo no mercado digital fazem, esses filiados, eles pegam produtos e serviços no mercado e falam para aquele fornecedor, olha, eu vou fazer uma marketing da sua marca, do seu produto, do seu serviço. E pode acarretar nisso que a gente colocou na resposta anterior, na pergunta anterior. Ou seja, o consumidor ser prejudicado. Nesses filiados, nessas promessas, não só de riqueza, trabalhar no marketing digital, mas como também da promessa do produto, eu acho que também cabe a esses gurus responsabilidades. Não cabe não, gente? O que vocês acham disso, Andréia?
Sabe o que me ocorreu agora? Aqueles cursos de informática que o pessoal era laçado em calçadão para fazer, com a promessa de que se fizesse o curso ele sairia de lá empregado. Lembra? A gente brigou muito com relação a isso, né? Então a gente começa assim a fazer uma comparação. Na realidade é isso, né, gente? São promessas vazias. E a questão do guru é um pouco mais difícil da gente identificar, porque ele não aparece de pronto para esse consumidor que foi seduzido com essa promessa de que se fizer determinado curso A, B, C, ele vai conseguir alcançar tantos seguidores, etc, etc, né? E aí, assim, a gente tem que enxergar qual é o serviço que está sendo oferecido, como que esse guru vai aparecer nessa cadeia, se ele é um influencer ou não, né? Porque essas promessas de que faça um curso e ganhe 1 milhão, trabalhe em casa fazendo ligações 3 horas por dia e tem uma renda mensal de 5 mil reais. Entendi. Gente, isso assim, é isso que eu falo, a gente tem que enxergar que migrou para o ambiente virtual uma realidade que a gente já vive há muito tempo, que é gente tentando enganar a gente. Né? E pessoas, infelizmente, vulneráveis e que estão assim, num desespero tão grande, numa vida difícil tão grande, que se deixam seduzir por promessas milagrosas. Então, assim, o que a gente tem que falar para o nosso consumidor? Primeiro que sim, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor com uma rede de responsabilidade que pode protegê-lo nos casos em que ele for enganado. Mas a gente tem que falar para ele que não tem milagre, nunca teve. Né? Ninguém fica rico da noite para o dia, a não ser que a gente esteja falando em exceção. Né? Na regra, a gente tem que ir construindo no dia a dia, trabalhando, batalhando, estudando, fazendo, acontecendo. E essa é a regra da grande maioria dos brasileiros. Então, o que a gente tem que falar é, consumidor, não se deixe ser seduzido. Desconfie, pesquise, busque informação, não assine de pronto um contrato, vá para casa, reflita, converse, pesquise em rede social, fala com o vizinho, fala com o amigo, procura no Procon, desconfie o tempo todo. Né? Porque a fraude é muito mais fácil de ser aplicada, né, Andréia? Lógico. Desculpa te interromper. Mas aí a fraude vem de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, né? Então, o consumidor tem que buscar mesmo. O que eu vejo quando apresenta, que eu ia colocar, por exemplo, o rapaz já vendeu um produto desse curso aí que vai transformar ele no marqueteiro digital que ele vai ganhar milhões. Só que ele aparece, por exemplo, o insight dele, ele já aparece numa casa paradisíaca no morro, com 50 mil carros e um monte de gente em volta. Quando ele chega num carro importado, esporte, todo mundo batendo palma para ele. Então, quer dizer, o cara já chega nesse pavonismo todo. Isso, como você colocou, deixa o consumidor doido. Como é que esse cara, o cara de 29 anos, já está chegando numa casa dele, numa montanha, que é uma mansão, tem um monte de gente batendo palma para ele, chegando numa Lamborghini, e ele ganhou todo esse dinheiro e eu estou aqui. Então, Victor, eu entendo isso como estelionato, sinceramente, eu entendo isso como uma fraude. E que o consumidor ele tem que estar atento também. Porque existe o estelionato, porque as pessoas se deixam levar por essas promessas milagrosas. Isso tanto no mundo virtual quanto no mundo físico. Então, eu acho que isso precisa de ter um cuidado do consumidor, né? Se a gente for acreditar, eu com a idade que eu tenho hoje, que eu vou ficar milionária, né? Da noite para o dia, ou acessando um site... O curso do rapaz, e vendo uma caixa bonita. A caixa parece, lembra do antigo cigarro John Player Special? Preto, dourado. Nossa, o negócio é chique demais. E aí ele mostra um caderninho, que ele fala das anotações que ele coloca na caixa. O caderninho, juro, não é maior que o meu celular. Quer dizer, você já vê que a coisa tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Então é isso que eu queria colocar para vocês, porque eu estou vendo muito isso. Gente fazendo programas jornalísticos, entrevistando essas pessoas, que muitas vezes você vê que nem falar direito, às vezes conseguem.
e estão ganhando milhões, ou sendo um afiliado ou um produtor, e vendendo esses produtos, mas a gente sabe que a maioria não vai chegar nisso, não vai conseguir esse sucesso todo. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que a gente tinha que aproveitar e falar por um pouco para o nosso consumidor dos algoritmos, né? Porque aí a pessoa começa a ter acesso a esse tipo de publicidade, oferta, ou então esse tipo de... Vai chegando na timeline dela, nas redes sociais, só esse tipo sei lá, a gente pode falar oferta? De guru, é a De propaganda sedução, dos esses gurus. gurus. Então, assim, gente, o que acontece nesse ambiente eletrônico? Se você começa a ver o Vitor, que fala de defesa do consumidor, possivelmente vai aparecer meu nome lá, que sou amiga dele, para você me seguir, depois vai aparecer o da Doroti. É assim que funciona, porque aí esse algoritmo, esse ambiente já identificou que você tem interesse para falar sobre o tema defesa do consumidor. Se você começa a buscar guru, o que vai aparecer na sua rede social e como publicidade para você é só oferta de guru. Então vai começar a aparecer lá 10, 20, 30, 50 pessoas, 100, quiçá, que supostamente ficaram milionários da noite para o dia. Vamos pensar no futebol, né, gente? Nós somos o país do futebol. Quantos jogadores de futebol, e aí para não falar das outras profissões, viram celebridade? Nesse universo do país do futebol que nós temos. Quantos jogadores de futebol que nós temos aqui, sabidamente, que por vezes são mais talentosos do que estão na seleção brasileira e não tiveram oportunidade? Então, assim, o que eu queria comentar com o consumidor é que pode acontecer de um virar estrela? Pode, óbvio, inclusive no ambiente virtual. Mas a gente está falando de exceção. E todos esses que viram estrelas, eles percorreram um caminho muito árduo, não foi da noite para o dia. Ele pode ter ficado milionário aos 20 anos, aos 19 anos, mas ele tem um histórico de vida, ele tem acesso a pessoas, ele já teve um investimento prévio que a gente não tem informação. Então, o que a gente tem que falar para o consumidor? Milagre não existe. O que existe são construções, que para a vida de algumas pessoas chega de forma mais rápida, e para essas pessoas a gente está falando de um nicho que é minoria, e para a vida de muitos outros, da maioria de nós, a gente vai ter dignidade, às vezes sequer vai chegar, mas milagre não existe. Vamos deixar claro para o nosso consumidor? Então, assim, guru da internet. Tem cara que ficou rico? Tem. A gente está falando de regra? Não, gente, de exceção. Aí vamos estudar a vida da exceção de quem ficou rico aos 25 anos. Né? Em que ambiente ele nasceu? Quais foram os acessos que ele tiveram? Qual é a formação do meio social que ele vive que oportunizou aquele tipo de situação para ele? Não foi uma caixinha do tamanho do celular que ele abriu e que ele foi lá por osmose, né? Da noite para o dia ele dormiu rico. Não existe isso, gente. Vamos falar isso para o nosso consumidor. Não existe milagre. Não é? E se ele ficar procurando milagre na internet, só vai... Guru ou só vai aparecer esse tipo de coisa na rede dele. Ele vai ser bombardeado. Então, ele vai achar assim, nossa, mas olha o universo de pessoas que estão conseguindo. Não é isso. Começa a pesquisar sobre outro tema. Vai ter um universo. Eu vou aprender a fazer bonsai. Você vai ver um universo de pessoas que fazem bonsai também lindos, maravilhosos, e que, de repente, fez um bonsai que custa milhões. Vai aparecer na rede dele. Então, assim, a gente precisa ser malicioso quando a gente está diante desse bombardeio de informações dentro do universo digital. A gente precisa aprender a desconfiar. Você tem uma ideia? Eles contam, às vezes, as histórias. Desculpa só te interromper, Doroti, para te enriquecer um pouco que você vai colocar. Um deles, você tem uma ideia? Ele contando a história de vida dele, que ele, com 12 anos, sempre quis ganhar muito dinheiro. E ele sabe o que ele vendia, quando ele começou a vender para os colegas da escola dele? Ele hackeava um jogo de videogame e modificava para deixar o jogo mais interessante. Foi assim que ele começou a ficar rico. Ou seja, hackeando um programa. E ele conta. E todo mundo acha maravilhoso. Quer dizer, 12 anos já estava cometendo crime. Um crime virtual. Então, para vocês terem uma ideia, vocês estão falando, o pessoal não se toca. E hoje ele é milionário.
né? Pode falar, Dorothy. Na verdade, o que eu ia falar é que não existe milagres, né? Não existe. E o consumidor, num ambiente virtual, ele tem muito mais facilidade de pesquisar, de procurar, né? Se aquilo realmente é verdade, porque ele está com o computador na mão, ele pode navegar em vários ambientes, em vários fornecedores, em vários serviços ao mesmo tempo, né? Então, aí ele tem que ter a informação. Quem não quer ficar milionário? Né? Quem não quer? Então, isso é possível, é legal, né? Então, eu acho que é isso que o consumidor precisa. Ele precisa de ter acesso, ele tem o acesso, ele precisa saber buscar e ter a orientação correta. Eu acho que é isso, né? E mudando um pouco de assunto de toda essa parte, Vitor, eu quero falar um pouco do consumidor idoso. O consumidor idoso na internet, né? Hoje você percebe que esse consumidor ele tem a dificuldade um pouco maior, não são todos, mas eu digo aí a maioria, de acesso à internet, de buscar a informação, de contratar, de comprar pela internet, e esse sim que é o vulnerável, que acaba sendo mais lesado, né? Então, eu sugiro sempre que o consumidor ele busque os órgãos de defesa do consumidor, seja presencial, seja virtual, mas se ele tiver dúvidas em relação às situações, às contratações, às compras que ele vai fazer, aos contratos de crédito consignado, que a gente sabe que tem e tem muito, que ele busque informação. E eu estou falando por quê, Vitor e Andréia? Nós temos recebido os consumidores que hoje a contratação do crédito consignado se faz por meio da selfie dele, né? E o consumidor vem recebendo contatos de correspondentes bancários para fazer empréstimos e falam para eles, olha, nós vamos atualizar seu cadastro, nós vamos atualizar seu cadastro no banco, junto ao INSS, o senhor vira o seu celular, tira uma foto e manda para nós. Na verdade, ele não sabe que ali ele está contratando um empréstimo, né? Então, essa é uma fraude que se dá por meio online também, né? E é muito preocupante. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de orientar o consumidor. Não passe seus dados, não tire selfie, não encaminhe se você não estiver num ambiente seguro, se você não tiver certeza de que o que você está contratando ou o que você está atualizando, entendeu? André, você quer colocar alguma coisa que eu já vou dar um andamento num assunto nosso aqui? Eu achei perfeita a colocação da Dorothy e o que tem chamado a atenção, né? O número de portabilidade de crédito consignado, ele é, assim, infinitamente maior, por exemplo, do que qualquer outro tipo de portabilidade de crédito, por exemplo, financiamento habitacional. Por que está acontecendo essas portabilidades, gente? Esses correspondentes bancários são contratados por novos bancos, e aí, quando o consumidor está lá no finalzinho do consignado ou no meio do consignado, ele recebe esse tipo de contato. A primeira dúvida que o aposentado, o pensionista, tem que fazer é como é que ele teve o meu contato? Porque, gente, da onde está saindo essa informação? E outra coisa que a gente tem que falar para o nosso consumidor, né, Dorothy? Porque por mais que a gente, nos PROCONs, a gente olha no olho do consumidor, sabe que ele está sendo lesado, sabe que ele foi alvo de alguma fraude. O judiciário, gente, quando tem foto daquele consumidor atestando que ele mandou em tal data, tal dia, uma foto, isso vale como se fosse uma assinatura daquele contrato. Então, a gente nos PROCONs está tendo dificuldade de defender consumidores quando ele passa, mesmo que ele esteja sendo enganado, mas quando ele passa as informações dele, quando ele tira a foto, isso está dificultando o nosso auxílio junto a esses consumidores. Então,
assim, o alerta da Doroti foi fundamental. Muita cautela quando recebe qualquer tipo de oferta para reduzir valor de prestação, para aumentar lá o valor que vai ser depositado, tem que passar foto. Respira, não faz na hora, conversa com alguém, consulta, conversa com o filho, com o vizinho, vá ao PROCON, pesquisa, né? Porque na atualização do Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte: a oferta que foi feita, porque muitas vezes o que acontece? Eles ligam para os consumidores, né, Doroti, e falam, olha, essa condição é para agora, se o senhor não me mandar essa foto agora, eu não consigo manter essa condição para o senhor para amanhã ou depois. Só que na atualização, eles são obrigados a manter essa oferta por pelo menos 2 dias. Então, você não vai perder nada. Se de repente você ligou meia hora depois para o banco e fala, eu quero esse crédito, eu quero essa portabilidade. Ah, mas a oferta era lá atrás? Vai no PROCON, porque ele tem que manter essa oferta por 2 dias. Então, vai no PROCON para reclamar porque não concedeu o crédito. Ele não vai no PROCON depois que o problema está armado. Por quê? Quando há essa concessão dessas informações de dados essenciais e foto, acaba ficando mais difícil a atuação administrativa dos PROCONs, tá bom? Então, esse alerta é fundamental. Foi interessante vocês puxarem o assunto, que justamente a nossa cereja do bolo seriam as fraudes. Eu ia puxar esse assunto, e foi muito oportuna a colocação da Doroti com relação aos idosos, mas isso não está acontecendo só com idoso, não. Está acontecendo também com pessoas de meia idade e com pessoas também da tenra idade. Né? Nós temos assim, alguns tipos de fraude que eu posso chamar a atenção, que esse tipo que vocês estão colocando agora, a gente chama de fraude efetiva, que é justamente o roubo, a captação de dados da pessoa para produzir compras, não só prejudicando o consumidor, mas também o lojista. Os fraudadores, os mal intencionados, eles também produzem compras, tá? Para os lojistas acabam entregando e, na verdade, como a gente chama, o robozinho. Eles criam um personagem para fazer essa compra e, na verdade, estão vendendo para ninguém, né? Outra coisa também, outro tipo de fraude interessante é o phishing, que é justamente quando criam sites, boletos bancários ou sites, copiando sites de banco, leiloeiros e produzindo, e a pessoa vai se cadastrando e até pagando por esses sites clonados. Isso é muito perigoso, está acontecendo muito isso, né? E eu queria colocar para vocês, fazer uma questão que muitas vezes, principalmente no setor bancário, eles colocam como se os sistemas fossem infalíveis. A gente sabe que todos os sistemas de segurança são criados por quem? Por mentes humanas. Se é uma mente humana que cria, logicamente sempre vai ter uma mente humana para quebrar essa segurança, que é um pensamento humano. Então, a gente chega à conclusão que nenhum sistema é 100% infalível. Tá? Como hoje, e como vocês até colocaram, já que nós estamos engatinhando, né, com relação ao e-commerce, como hoje o PROCON, como vocês veem hoje o PROCON se preparando para isso e até reverberando no Poder Judiciário. Eu vou até dar um exemplo. Como conciliador, eu vi muitas vezes pessoas falando que tinham sido compras feitas, que não fizeram compras do seu cartão, e muitas vezes de um especialista em segurança, que ao invés de tentar uma conciliação com o consumidor, eles ficavam lá indagando se o consumidor tinha feito alguma besteira, né? Ou tinha entregado o cartão ou para alguém, alguma coisa do gênero, que ele tenha falhado, que o sistema de segurança era perfeito. Isso na época do chip do cartão. Hoje a gente já sabe que esse chip ele já está antigo, já é uma tecnologia já ultrapassada. Hoje já tem as criptografias, já tem, até falo em cartão virtual, né? Hoje já tem o cartão virtual, nem cartão físico existe. Quer dizer, tudo voltado para a parte virtual. Como a gente pode hoje, PROCON, se preparar para isso, embora esteja gatinhando, confesso, mas como o consumidor pode chegar no PROCON e reclamar com relação a essas fraudes, que tanto tem resistência com relação a, principalmente, bancos, né? Como vocês colocaram agora, que os consumidores estão sendo assediados, estão sendo fraudados,
e ainda as instituições resistem, falando que seus sistemas são infalíveis, quando a gente sabe que não são. O que vocês têm para colocar sobre isso? Complicado, viu, Vitor? É um assunto muito delicado, porque os órgãos de defesa do consumidor, nós, enquanto PROCON, nós estamos aqui para defender o consumidor. Nós estamos aqui para levar, e essas demandas, elas precisam chegar nos PROCONs, e os PROCONs têm que se unir cada vez mais, buscando para o consumidor uma solução, porque é muito fácil o fornecedor atribuir a responsabilidade do consumidor. Recebeu um boleto fraudado, pagou o boleto fraudado. Ora, quem tinha que confirmar se o boleto era fraudado ou não é o consumidor. Nós chegamos a esse ponto. Então, assim, nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, órgão administrativo, nós buscamos todos os canais possíveis. Registramos a reclamação, trabalhamos essa reclamação, chamamos aqui o consumidor, o fornecedor, buscamos solucionar, mas nós temos um limite. Chegou ao nosso ponto que não conseguimos dar andamento, o fornecedor, o consumidor precisa buscar o judiciário, né? E muitas vezes lá no judiciário, como bem colocado pela Andréia, o judiciário tem entendido que se você mandou a sua foto lá, você anuiu a sua assinatura. Mas não é essa a questão é de a maneira que ele foi abordado para mandar aquela foto. A maneira que o consumidor paga um boleto, por exemplo, de um plano um plano de saúde, um convênio médico, que ele recebe todo mês, vê lá o banco, vê o nome do convênio, ele vai pagar. Ele não vai se atentar em quem é o credor, quem é o beneficiário daquele boleto. Então, está se atribuindo essa responsabilidade ao consumidor. Isso é um absurdo. E os órgãos de defesa do consumidor têm que se unir. Estamos unidos, estamos buscando cada vez mais força para esse consumidor. Só que, infelizmente, tem coisas que fogem ao nosso limite. Por quê? Porque nós não somos o judiciário que podemos sentenciar, né? Sentenciar e falar o cumpra-se, né? Mas nem por isso o consumidor deve deixar de buscar o órgão, buscar o PROCON para tentar ajudá-lo, para tentar orientá-lo, para começar dali a criar e formalizar a reclamação dele para chegar no judiciário, tentando convencer esse juiz de que a maneira que ele foi abordado é uma maneira totalmente errada, induzindo a erro, fazendo com que ele seja prejudicado. Andréia? Olha, gente, é assim, nós, PROCONs, né, a gente tem alguns princípios que a gente não pode abrir mão, né? Um deles é da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é vulnerável, e nesse ambiente digital, a vulnerabilidade é potencializada, e a gente não pode abrir mão de pensar na responsabilidade objetiva de fornecedores que colocam produtos e serviços que geram riscos à saúde e à segurança, e segurança, quando a gente fala aqui, segurança patrimonial desses consumidores. Então, na ótica de PROCON, se foi emitido um boleto por um site fraudulento, mas assim, extremamente semelhante àquele boleto que ele paga regularmente, como a Doroti colocou aqui. Se ele, por exemplo, foi alvo de um depósito de um crédito consignado que ele não solicitou na conta dele, e a orientação da instituição financeira é que ele emita um boleto e devolva esse valor, e ele está num ambiente virtual, onde ele vai colocar lá num site de busca o nome, vai ser gerado um boleto muito semelhante ao que de fato deveria ser, ao verdadeiro, esse consumidor está sendo vítima desse processo. E quem se faz utilizar desses mecanismos para redução de custos, inclusive, ou seja, não enviar o boleto para a casa do consumidor, né? Não possibilitar que ele vá numa agência e pague esse boleto. Antigamente a gente tinha carnê, a gente tinha boleto impresso, recebido pelo correio. Por que isso foi migrado para o ambiente virtual? Para reduzir custo. Só que isso gera risco.
E se a finalidade é redução de custo e, como consequência, a gente tem um risco maior ao consumidor, a responsabilidade é do fornecedor. Então, assim, para a gente que faz defesa do consumidor, não tem dúvida com relação a isso, é muito claro. Trata-se de um produto de risco colocado no mercado. E a gente tem decisões judiciais, inclusive, reconhecendo que operações financeiras realizadas por meio de cartão de crédito ou através de pagamento de boleto são de riscos e geram responsabilidade civil ao fornecedor. Está lá, artigo 927 do Código Civil. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa, nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Gente, está expresso a lei. Então, se eu estou colocando no mercado uma possibilidade de transação que pode gerar um risco a um consumidor que é vulnerável, reconhecidamente vulnerável pela nossa legislação, pela nossa Constituição, onde a gente pactuou dentro da nossa sociedade como direito à defesa e proteção do consumidor, como é que a gente vai falar que a responsabilidade de um consumidor que foi vítima dentro de uma operação que a gente sabe que acontece regularmente e que os fornecedores não tomaram as devidas providências para evitar que isso aconteça, seja de responsabilidade do consumidor? Né? Agora, nós, PROCON, somos persistentes, nós somos aquela água mole em pedra dura que tanto bate até que fura. O nosso papel a gente vai continuar fazendo, né? E o que fala o artigo 12 lá do Código de Defesa do Consumidor? Que os fornecedores são responsáveis, independente da existência de culpa, pelos produtos defeituosos que ele coloca no mercado. E o que fala o Código com relação a defeito? Defeito, eu vou ler aqui para vocês, é todo produto que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Se eu estou num ambiente virtual passível de fraude, e eu jogo o meu consumidor para fazer toda a minha transação dentro desse ambiente virtual, a responsabilidade vai ser do consumidor quando ele é vítima de uma fraude? Não tem lógica na cadeia de raciocínio da defesa do consumidor, né? E nós, PROCONs, temos a missão de falar isso o tempo todo, de ser a água mole em pedra dura o tempo todo, porque uma hora emplaca. Uma hora a situação fica tão escrachada que a sociedade começa a falar, nossa, aquele pessoal do PROCON realmente deve ter razão, vamos ouvir o que eles estão dizendo, porque a gente não está falando de um consumidor, a gente está falando de milhares de consumidores lesados. Só que, infelizmente, a gente está tendo que chegar na ordem de milhar para que a providência efetiva seja adotada, né? Mas nós estamos aqui, né, firmes e fortes, promovendo a defesa do consumidor. Então, assim, para a defesa do consumidor, Vitor, não tem dúvida, a responsabilidade é do fornecedor. Isso está expresso em lei, gente, não é uma interpretação do... Nós não estamos viajando na maionese, está lá na lei, é só ler, né? Então é isso, assim, desculpa o desabafo, mas é tão revoltante esse tipo de situação que a gente fica indignado quando as pessoas querem inverter a ordem do negócio, né? A gente perdeu o ponto da coisa. A gente tem uma Constituição que fala que a sociedade vai defender o consumidor. A gente tem um código que fala de cadeia de responsabilidade de fornecedor. A gente está falando isso há 32 anos e aí, de repente, parece que todo mundo esqueceu. Deu um bug e de esquecer, a gente tem que recomeçar. O que é isso? Ficou virtual. Não é? Não é assim que funciona. Não é verdade. Só pelo simples fato de estar no ambiente virtual, o consumidor já está correndo risco. Pois é. Né? Então, e a gente nem tocou em lei de proteção geral de proteção de dados, hein? A gente nem chegou ainda nisso, que na verdade é o que acho que mais tem dado problema. Tanto é que a legislação surgiu, veio para nós, e até hoje tem muita coisa que tem gente que não está entendendo. Só para dar uma satisfação para a nossa audiência, a senhora Fátima elogiou nossas colocações, tá? Estamos sendo elogiados, está sendo muito oportuno nossas colocações. Aqui, a Fátima Lemos, muito bom papo, orientações excelentes, parabéns, ela está elogiando a gente. Bom para vocês os elogios. E o senhor Felipe fez uma colocação interessante, Felipe Santos Alves.
Eles estão recebendo informações sobre venda de dados de pessoas. Ou seja, tem gente que está comercializando os dados das pessoas. Para mim, uma tremenda, desculpe o termo chulo, cara de pau. Né? Aí eu vou colocar esse tema para vocês, justamente. Ó, Procon de Limeira, sites clonados, outra grande preocupação. Aliás, cada dia que passa, aumentam as reclamações de golpes nos Procons. Ó, o Procon de Limeira com a gente, muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Márcia Peçanha, não podemos esmorecer nunca. É mesmo, Andréia Sanches, sempre maravilhosa e dedicada. Aí, bem elogiada. São minhas amigas, hein? Esses elogios aí, ó, já é amigo a gente. Mas assim, eu queria aqui falar que a Márcia, o nosso colega de Louveira e a Fátima são como nós aqui, nós três. São aquelas pessoas persistentes que acreditam na defesa do consumidor, que trabalham insistentemente para que a gente realmente consiga ter uma sociedade mais equilibrada. Porque, gente, a gente não quer uma defesa passional, a gente está buscando equilíbrio e harmonização, né? Então, é isso. Então, eu quero aqui parabenizar também a Márcia, a Fátima. Qual o nome do nosso colega de Louveira, que eu não lembro? Felipe. O Felipe, que assim, são seres incansáveis na busca desse equilíbrio e da harmonização das relações aí sociais e econômicas, né? É isso. A gente se desgasta, mas a gente sabe que vale a pena. Um dia a gente vai ser ouvido. Que sejam as novas gerações, que sejam as próximas, mas pelo menos a gente deixa um legado. E isso que vale a pena para a gente trabalhar com a defesa do consumidor. Que ela é nova, né? Se a gente for contar, começou com a declaração do Kennedy lá nos anos 60. Gente, perto das outras cadeiras do direito, nós somos bebês, né? Nós ainda estamos engatinhando. E é muito dinâmico, né? Porque agora, com essa história do marketing digital, tudo está ficando muito dinâmico, tudo está ficando muito rápido. Novas fraudes, novas formas de lesamento. O consumidor se confunde cada vez mais. A Dorothy trouxe o dado do idoso. Para vocês terem uma ideia, eu lembro do passado, o Black Friday do ano passado, a incidência ou a procura de pessoas acima de 50 anos para compras online, isso ano passado, tá? Nós estamos chegando de novo no Black Friday agora esse ano. Aumentou 36%. Eu não estou falando de idosos, estou falando de pessoas de meia idade. Quer dizer, os idosos também. Eles aumentaram por volta, o ano passado, se eu não me engano, se eu não me erro o dado, em 27%. Ou seja, a população está se modernizando, a população está se inteirando. Né? E também está se vulnerabilizando, pelo que nós estamos colocando aqui agora. Né? Então, a importância do nosso trabalho acaba sendo fundamental para equilibrar essas relações, dar informação para as pessoas, que acho que é o principal, as pessoas se protegerem, porque a gente vê os abusos assim, são escrachados. Eles declaram, né? Como eu coloquei desses gurus aí que a gente vê. E é cara que vende best-seller, é cara que vende, que tem milhões de seguidores. Os caras têm milhões. Eu não estou falando de 10 mil, 20 mil, 100 mil. Estou falando de 1 milhão, 2 milhões. Pode ser até robô? Até pode. É que tem aquela história do robozinho lá, que o cara cria um seguidor. Mas é perigoso. Foi o que a André falou. As pessoas estão sendo seduzidas, né, por essa maravilha do marketing digital. Agora, voltando para a história da lei de proteção de dados. A gente nota que a lei foi colocada, mas, como o teu colega colocou, tem gente vendendo dados. Né? Agora eu jogo para vocês essa colocação para nós debatermos. Até que ponto isso é legal, se é legal, e como a lei de proteção de dados pode proteger nesse sentido? Vamos começar pela Dorothy. Vamos lá, Dorothy. Legal não é, né? Vender os dados da pessoa, legal não é. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que ela ainda não está, vamos dizer assim, ainda não pegou como deveria, né? Porque é uma lei que
ela contempla, primeiro, que os dados de cada pessoa, eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas que vão se aposentar, elas acabam descobrindo que ela está aposentada, não porque elas receberam a informação do INSS, mas porque elas começam a receber diversas ligações na residência delas, informando, ofertando empréstimos, né? Como é que eles têm essa informação? Né? Isso é uma maneira, isso a gente sabe que não, que é totalmente ilegal. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa, na minha opinião, ainda ser mais incisiva, ela precisa ser... Porque tudo isso que acontece, todas essas formas de lesar, de ofertar, das pessoas saberem que você tem um crédito consignado e entrar em contato com você, te ofertando uma portabilidade do seu crédito, todo mundo acaba tendo essas informações. Eu acho que a lei ainda precisa ser mais trabalhada, ser mais incisiva, e nós, órgãos de defesa do consumidor, estamos aqui exatamente para isso. Não é legal você sair por aí vendendo, não é legal não é de jeito nada legal, né? As pessoas estarem vendendo os dados dos consumidores de modo geral. Entendo que é abusivo, totalmente abusivo. Andréia? É assim, né? A Dorothy já colocou muito bem. A gente está falando de uma lei que ela foi editada em 2018 e a sociedade não conhece ainda nem a autoridade de proteção de dados do nosso país. Então, o que a gente percebe lá quando a gente trabalha em PROCON? O consumidor não conhece o Código de Defesa do Consumidor de fio a pavio, mas quando ele é lesado, ele tem noção de que algum direito dele foi ferido e que o PROCON pode ajudar ele. Né? O produto que não foi... N situações. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor e os direitos e responsabilidades do consumidor já entrou nessa ordem aí de conhecimento da nossa sociedade. O Código de Defesa do Consumidor foi amplamente divulgado. Nós temos um trabalho excepcional de PROCONs, que muitas vezes aqui no Brasil a gente não valoriza, mas, gente, você ter um PROCON aberto em cada cidade para atender o cidadão, qual é o órgão público que tem o ouvido à disposição para receber e acolher esse cidadão, né? PROCON tem um trabalho assim, muito interessante. E, além de atender e acolher, o que o PROCON faz? Ele educa o cidadão, ele fala qual é o direito que ele tem. Na Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente percebe? Primeiro, que a população, nós todos, não reconhecemos que as nossas informações pessoais, os nossos dados, o nosso nome, o nosso RG, o nosso CPF, o nosso endereço, o nosso telefone, a nossa imagem, informações com relação à religião que eu professo, à escola que eu frequento, isso tem valor. A gente não entendeu ainda que isso tem valor e que tudo isso veio através da lei para ser o quê? Protegido. Esses dados são meus. Essas informações são minhas. Eu as dou para quem eu quiser, quando eu quiser e com a finalidade que eu quiser. Então, a lei vem, de forma geral, falar isso. Só que a nossa sociedade ainda não se apropriou do valor do seu dado. As pessoas não conseguiram ainda entender que, se for vendido os dados lá na praça, que ele pode procurar a polícia, que tem um órgão público federal de proteção de dados, onde ele pode apresentar uma denúncia para tomar providências, inclusive em âmbito criminal, com relação a quem está vendendo, que ele pode ser indenizado caso aquele dado, aquela informação minha, for tratada de forma errônea, inequívoca ou sem a minha permissão, eu posso entrar com uma ação de indenização, né? Então, a gente tem que começar a contar para as pessoas que tem uma lei geral de proteção de dados. Por quê? Porque o dado dela tem valor, e o dado dela é dela. E qual que é o dado dela? Nome, RG, CPF, telefone, filiação, comportamento, hábito de consumo. Por que todo mundo quer que a gente faça um cadastro em qualquer coisa lá no comércio eletrônico? Porque eu quero mapear meu hábito de consumo, meu perfil de consumo, para quê? Para fazer publicidade direcionada. Então, as pessoas precisam falar mais sobre isso. E aí, talvez, até, Dorothy e Vitor, né, que nós estamos no ambiente do PROCON, uma meia-culpa nossa.
Porque, de repente, por mais que nós não sejamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a proteção de dados anda ali de mãozinha dada com a defesa do consumidor. Então, uma meia-culpa no sentido da gente começar a contar isso para as pessoas também. A gente não conta tanta coisa para a sociedade, porque o nosso trabalho também, gente, tem uma função social muito importante. Então, vamos começar a contar também para ela que o dado dela tem valor e que as pessoas só podem usar o dado dela se ela permitir. E quando ela faz um cadastro, ela, às vezes, está permitindo algo que ela não conhece. Né? Então, a gente tem. É muito novo. A gente está falando de uma lei de 2018 e a gente está falando de uma nova cultura, que é você entender que a sua informação tem valor. Então, a gente tem que começar a desenvolver essa cultura nas pessoas para que elas se apropriem dessa informação. Então, assim, primeiro, vender dado pessoal é crime. Crime. Não é que não pode, é crime. Né? Não pode. Além de não poder, é crime. Né? Não pode de jeito nenhum. Né? Nós temos no Brasil, eu não tenho a informação aqui, mas nós temos no Brasil uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde a gente pode apresentar denúncias, a gente pode ir na delegacia, falar, delegado, tem um cara lá no calçadão vendendo dado pessoal em CD, vai lá prender aquele cara, né? Então é isso que a gente precisa. Por que a gente não faz? Porque a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe. Então, assim, é isso, tá bom? O que eu me chama a atenção, que até fiz um vídeo até alertando os consumidores. Por exemplo, outro dia eu vi tem o golpe da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma pessoa chega pedindo donativo, né, como se fosse uma instituição religiosa, né? E a pessoa fala, não quero, tá, tudo bem, o senhor não vai me dar, não tem problema, o senhor não... Mas hoje, como eu sou missionária, eu vou falar uma palavra de Deus para o senhor. Cita uma citação bíblica para a pessoa. Aí a pessoa chega e fala assim, a senhora confirma isso, essa palavra de Deus na sua vida? A pessoa fala, confirmo. Aí Deus está falando com a senhora agora, essa palavra está tocando o seu coração, a senhora aceita essa palavra? A pessoa fala, aceito. Né? Então, a senhora agora está contraindo para a senhora sim. A pessoa fala sim. Sabe o que eles estão fazendo? Eles modulam a voz da pessoa, transformam como se estivesse forjando um contrato e pega a palavra confirmo, aceito e sim para fazer um contrato para a pessoa. Durma com um barulho desse. Mas aí até extrapola, né, esse ambiente nosso aqui de relação de consumo. A gente está falando de crime mesmo, né? É crime. Está falando de crime. Não, mas tá tão tênue a linha como a Dorothy colocou, do estelionato, né? Está tão tênue que a prática criminosa já está chegando, está extrapolando, né? Que a gente está colocando. Eu achei, foi bom você ter falado, eu vim te falar, né? Olha, eu vou colocar aqui Eduardo Sussumo, do PROCON de Salto Pirapora. Excelente palestra, é necessário informar e dizer as várias vezes ao consumidor que não se deve ser feito. Infelizmente, os idosos são os alvos de todos os dias. Obrigado, Eduardo, por sua colocação. Ele está fazendo a colocação aqui, a nossa audiência respeitosa. Por falar em audiência, para quem ia falar, olha a Márcia Peçanha Gonçalves, vida longa e valorização do trabalho do PROCON e dos PROCONs municipais, que possamos defender os consumidores e equilibrarmos as relações de consumo. Pessoal, muito importante que os aposentados providenciem, junto ao site do INSS, o bloqueio da contratação de empréstimos consignados. Ótima informação, Márcia. Excelente, Márcia. Gente, é isso aí. Bloqueiem os consignados lá no site do INSS. PROCON de Limeira, passou, não consegui ver. Se puder ver, eu leio. Na esfera criminal, tenho ciência de que vinculei meus dados ao INSS, porém fui lesado. Como descobrir que quem praticou o ato lesivo e quem devo responsabilizar o INSS? É uma pergunta do Felipe Santos. Ele falou que teve os dados dele lesados. E aí ele disse que ele tem certeza que saiu do INSS. Será que foi só do INSS? Tem intermediário no meio, né, gente? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o primeiro contato dele tem que ser com o próprio INSS, perguntando como que os intermediários conseguiram ter acesso aos dados, né? E a partir daí, o desdobramento das possíveis ações que podem ser feitas. Dorothy, tem mais alguma sugestão? Essas reclamações têm chegado diariamente ao PROCON, né?
onde o vínculo do idoso, do aposentado, pensionista, enfim, é com o INSS e com a instituição bancária. De que maneira esses fraudadores chegaram aos dados dele? É um ambiente virtual, é muito difícil de você pegar. Quando tem essa fraude de bancária com empréstimos consignados, a gente vai sempre atrás dessa instituição financeira para tentar resolver essa situação pontual, né? Mas é bem colocado. O primeiro passo desse consumidor, que a gente também orienta, busque o INSS, procure junto ao INSS fazer o bloqueio do crédito consignado, tire um extrato da sua situação de empréstimos, se você tem, né? Colocar o consumidor sempre orientado nesse sentido. Mas, na maioria das vezes, por exemplo, caiu um empréstimo lá, quem vai ter que devolver? Esse consumidor vai devolver esse dinheiro para essa instituição, que se já descontou alguma parcela, vai ter que devolver ao consumidor também, né? Então, a solução sempre acaba sendo direto com a instituição financeira. Mas eu entendo que, da onde saiu? Saiu de dentro do INSS. Ok. Kátia Regina, bom dia. Procon Rio Claro. Gostaria de saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, no caso do cadastro do Mercado Livre, que automaticamente vincula ao Mercado Pago. A pergunta da Kátia Regina. Quem quer responder, fica à vontade. A gente precisaria entender melhor essa relação, mas assim, o Mercado Pago é uma empresa do próprio Mercado Livre, é o meio de pagamento que ela desenvolveu para viabilizar, né, as transações dentro desse ambiente virtual. A gente precisaria ter um pouquinho mais de informação e saber especificamente qual é a dúvida para avançar. O que eu sugiro a Rio Claro é que ela pode mandar um e-mail lá para a gente, na Diretoria de Relações Institucionais do Procon São Paulo, e a gente, colocando a dúvida dela de forma mais objetiva, e a gente, com carinho, vai pesquisar e responder na medida do possível. Que pode se tornar até um case, né? Interessante. Fátima Lemos. Perfeito, André. Apropriação do valor do dado pessoal pela sociedade. Entendo que os riscos da sua utilização podem trazer, quando sabem de nós mais vulneráveis estamos. É isso mesmo. Gente, olha, foi mais um Procon de Limeira. Muito preocupante essa maneira de abordagem para o empréstimo consignado, de forma fraudulenta. Algo precisa ser feito. Está registrado. Gente, para quem ia falar só de 40, 50 minutos, nós estamos a 1h27 discutindo. Passou rápido o tempo demais. O pessoal já está aqui, olha o tempo tal, se bem que a gente está com uma audiência maravilhosa. E isso, para mim, me dá caixa para a gente fazer uma nova live sobre o assunto no momento oportuno, tá? Que eu acho que o assunto é amplo, é bom de ser discutido e merece ser discutido, e a atenção das pessoas também é muito vibrante. As pessoas gostam do assunto, gostaram do assunto. Mas, infelizmente, nós temos que encerrar, né? Eu agradeço a minha equipe técnica, o Rodolfo César, a Juliana Cavaccini, a Márcia Cristina Russo, que estão aqui por trás da gente, aqui, dando todos os pareceres, né? E essa gravação vai ficar disponível no YouTube, aqui do consórcio. E quem quiser mandar perguntas através disso, pode enviar para nós por esses canais, se eu não me engano. Se eu falei besteira, o Rodolfo depois me pega. Mas os canais normalmente permitem que as pessoas mandem dúvidas. E a Andréia mesmo abriu, que tem a diretoria regional, né, de Relações Internacionais do Procon, que também está sempre pronta para responder as perguntas dos Procons. E é sempre bom essa interlocução de informações, tá? Fora que os Procons municipais também estão aparelhados para isso, e nós aqui do consórcio também estamos aqui para ajudar. Quando a gente não sabe, a gente corre para a Andréia. Mas Mas é bom, gente. É se comunicando que a gente vai conseguir as informações e fazer isso que a Andréia falou. Gerar reclamação, até o ponto de a gente ter uma legislação própria para poder atuar e proteger mais o consumidor. É assim que a gente faz mesmo, e está certo. E unidos sempre dá um bom resultado. Gente, muito obrigado pela participação, agradeço muito. Foi muito bom, tá? E vamos ver se a gente produz mais um momento desse aí,
para a gente mostrar para o consumidor que nós estamos atentos, nós queremos protegê-los do máximo que a gente pode fazer, né? Dentro do nosso âmbito, que às vezes é pequeno, né? A gente gostaria de fazer mais, mas a gente está com muito carinho e muita atenção para que o consumidor seja protegido e tenha suas relações equilibradas. Um bom dia a todos, acho que é quase boa tarde já, estamos quase na hora do almoço, o pessoal já deve estar com fome. Pessoal, bom dia a todos, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, falar da importância dessas lives, né? O Vitor brincou aqui que corre para André, mas na realidade eu tenho o privilégio de trabalhar numa diretoria, que é a Diretoria de Relações Institucionais do Procon São Paulo, que a razão de existir são os Procons municipais conveniados, e a gente está lá com uma equipe muito grande, que estuda, que vai atrás, quando a gente sabe bem, que quando a gente não sabe, a gente corre, pesquisa, a gente tem muito contato. Então, agradecer aqui imensamente os colegas que estão assistindo e falar que, na realidade, não é a Andréa que responde, é a equipe toda, né, que está lá empenhada a atender os PROCONs municipais, porque o que a gente acredita, Vitor, Doroti, é que o fortalecimento da defesa do consumidor está na uniformização de entendimento e procedimento. Os fornecedores nunca falam com os PROCONs de forma isolada, eles se representam através de federações, de associações, né? Então, nós temos que ter aí procedimentos e condutas uniformes para nos fortalecermos. Então, essas lives são importantes exatamente para a gente debatendo esses temas e alinhando aqui o nosso entendimento com relação a esse tema. Foi muito bom participar com a minha amiga Doroti, sempre aprendo muito, um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigada para o Consórcio ABC pela oportunidade. Doroti. Eu agradeço, Vitor, Andréia, a oportunidade ímpar de estarmos juntas aqui falando sobre a defesa do consumidor. E eu digo sempre, né, depois que nós entramos para a defesa do consumidor e entramos no PROCON, entra na veia da gente e é muito gostoso você poder ajudar, você poder orientar e que pese a gente faça esse trabalho de formiguinha, cada consumidor que a gente consegue ajudar, consegue dar uma solução para ele, é uma vitória, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar, de levarmos para o consumidor numa maneira pela internet, que é até o tema hoje, né? Internet, e-commerce, a gente poder falar amplamente que eles devem buscar os seus direitos. Procure o seu PROCON municipal, né? Procure o PROCON da sua cidade, que vai te dar um apoio, que vai te orientar e que vai te ajudar a solucionar a sua reclamação. Gente, muito obrigada. Eu agradeço, foi uma honra participar com vocês e agradeço a participação de todos os PROCONs do interior de São Paulo, de Limeira, Via Varé, Vijales. Olha, como é gratificante ver nossos colegas participando com a gente, o pessoal de São Paulo também, da DRI, foi muito bom, gente. A Márcia Pessoa, obrigado, queridos Doroti, Andréia, Vitor, pela maravilhosa live. Boa semana a todos, boa eleição, abraço. Gente, eleição dia 2, hein? Votem dos candidatos que protejam o consumidor. Presta atenção, hein? Tá bom? Uma dica que eu vou te dar. Candidato que protege da segurança para nós. Vamos lá, gente. Até mais. Boa eleição para vocês. Bom voto para todos. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Obrigada.